Muito bom, gente. Olha, falar sobre fruto do Espírito, para mim, é algo incrível, é algo encantador. Sobretudo, quando nós entendemos que é pelo desenvolvimento desse fruto do Espírito em nós, que nós podemos viver uma vida saudável e frutífera. Esse é o nome da série que estamos ministrando desde a semana passada. Uma vida saudável e frutífera. E falar sobre uma vida saudável e frutífera a partir do fruto do Espírito chama a cada um de nós não apenas a uma atenção, mas também a uma tomada de posicionamento. Chama cada um de nós a uma atitude ativa. Nós estamos usando, para falar do fruto do Espírito, obviamente, o texto base que Paulo apresenta sobre o fruto do Espírito. Ele fala em Gálatas 5, 22, diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Semana passada, nós falamos aqui sobre a primeira virtude desse fruto, que é justamente o amor. Falamos sobre o amor na perspectiva de que, ao vivermos o amor ágape, aquele amor de entrega, o amor sacrificial, o amor com o qual Deus nos ama, nós também estamos aqui nos dispondo a uma expectativa de Deus para conosco, que nós possamos amar uns aos outros com esse tipo de amor, o amor ágape. Hoje, eu quero convidar você para falarmos sobre duas outras virtudes do fruto do Espírito. Tá? Então, e essas duas outras virtudes, nós vamos falar hoje como parte de um investimento na nossa vida. Estamos investindo em todas as virtudes. O fruto, ele contém todas as virtudes. Então, hoje, como parte disso, nós vamos falar o seguinte tema: plantando e colhendo alegria e paz. Alegria e paz. Eu quero ver com você essas duas virtudes, a virtude da alegria e a virtude da paz. E olha, eu digo sem medo de errar, que esse é o desejo de todas as pessoas. Todas as pessoas, pelo menos, vamos chamar assim, pessoas mais ou menos normais, pessoas mais ou menos normais, não desejam estar em meio a um conflito. Almejam paz. Queremos paz, queremos estar em paz. E a alegria também faz parte do projeto de qualquer pessoa que deseja ser bem-sucedida. Se eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu estou alegre. Mas a grande questão é, como é que nós podemos, então, plantar e colher essa paz e essa alegria? Quero orar com você como uma preparação para essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Teu cuidado, diante da Tua palavra, e te pedimos: vem Espírito Santo de Deus, ministra a cada um de nós, ministra o entendimento da Tua palavra. Sim, Pai, lança fora tudo aquilo que possa roubar de nós uma atenção para a Tua palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Gente, olha, eu estava pensando, eu estava achando o seguinte: infelizmente, eu digo infelizmente porque realmente é infelizmente, a tão sonhada, a tão desejada paz, que quando a temos traz alegria, ou vice-versa, a alegria que quando a temos proporciona paz, parece que elas não estão, em geral, parece que elas não estão no nosso controle. Parece que nós não temos o controle. Sabe por quê?
Porque nós vivemos em um mundo injusto, e o mundo injusto, ele tem diversas variáveis que não dependem, que nós não conseguimos controlar, simplesmente as coisas acontecem. Nós vemos acontecer desastres naturais, nós vemos, de repente, pessoas que são vítimas da injustiça e da maldade humana. Em todas as relações, a maldade humana está sempre presente. Existem também muitos fatores que são dados ao acaso, fatores que são considerados como imprevistos. Existem os vírus, os vírus estão por aí. Os vírus, além de uma diversidade de enfermidade, que absolutamente todos nós estamos sujeitos pelo simples fato de estarmos vivendo. O simples fato de estarmos vivos, estamos sujeitos a uma enfermidade, a uma doença, enfim. E essa é a realidade de muitas pessoas, talvez que você conheça. Mas tudo isso faz parecer a cada um de nós que viver a alegria e viver a paz é permanentemente dependente de uma circunstância. Eu preciso que a circunstância esteja favorável para que eu tenha paz e alegria. Ou seja, se nós não estamos em conflitos, nós temos paz. Se está tudo bem com a nossa vida, nós estamos alegres, certo? Não, errado. Não precisa ser assim. É exatamente isso. É exatamente esse o entendimento. E é justamente por isso que entra a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo vem justamente produzir em nós o fruto e desenvolver em nós essas virtudes para que nós possamos desfrutar delas e das suas consequências, independentemente das circunstâncias alheias, as circunstâncias que nos cercam aí no mundo. Eu sei que isso pode parecer utópico para algumas pessoas, mas gente, vem cá comigo, não é incrível isso? Eu poder viver a paz independente de conflitos existentes, eu poder estar alegre a despeito de tudo o que possa estar acontecendo. Assim é a vida saudável que Deus espera que eu, que você tenhamos. Uma vida saudável, uma vida frutífera. Olha o que Paulo diz em Romanos 14, no verso 17, ele diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Aonde? No Espírito Santo. Paz e alegria no Espírito. É nisso que consiste o reino de Deus. A paz que vem do Espírito, ela é completamente diferente. É uma paz capaz de produzir em nós estabilidade, inclusive em momentos de completa instabilidade. Nós podemos ter, independente do momento. O próprio Jesus nos assegurou, em João 14, 27, acompanha comigo. Jesus disse assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. Gente, essa alegria e essa paz precisam ser semeadas na nossa vida. Precisam ser cultivadas em nossa vida. Lembra o princípio da lei da semeadura que nós falamos aqui semana passada, que está em Gálatas no capítulo 6, que diz o quê? Pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, aquilo que eu desejo colher, eu preciso tão somente semear. Semear. Tá? Então, acompanhe comigo, venha comigo aqui, olha só. Para colher paz e alegria, quais são as minhas atitudes? Qual é a minha postura? Qual é
o meu comportamento, se esse é o meu desejo? Primeiro, para colher alegria e paz, eu enxergo sempre uma perspectiva positiva. Eu preciso enxergar sob uma ótica, sob uma perspectiva positiva. Qualquer coisa, qualquer situação, eu preciso encarar. E olha, eu quero dizer para você, isso não é alienação. Eu sei que às vezes parece impossível eu enxergar uma perspectiva positiva em certas situações adversas. Às vezes a gente está vivendo um momento tão adverso na nossa vida que a gente diz assim, pô, qual é o ponto positivo disso aqui? E definitivamente parece que a gente não encontra. Mas entenda que essa atitude pode fazer toda a diferença na minha vida, na sua vida. Olha o que a gente viu hoje, nesse texto que o Marcelo acabou de ler, em Filipenses 1, ele diz assim, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Gente, Paulo, ele começa agora a enxergar aqui o que tem de positivo, e ele está preso injustamente. O fato é que Paulo estava ali preso no quartel-general, né, romano. Ele estava no meio ali, né, do poder romano. E ele enxergou em toda aquela injustiça como uma grande oportunidade, até mesmo para se chegar a pessoas influentes. Ele começa a pregar ao pessoal da guarda do palácio, estava ali a guarda do palácio cuidando dele, né, oficiais influentes, e ele prega para aqueles oficiais. Ele está levando o evangelho ali aos seus dominadores, as pessoas que estavam com o domínio político, o domínio geográfico, o domínio econômico, as pessoas estavam exercendo o domínio, e Paulo está ali pregando naquele momento. Além disso, ele vê o fato de que os seus parceiros, os seus amigos, seus irmãos, estavam motivados lá fora. Ninguém estava, Paulo está preso, vamos fazer o quê? Não, estavam pregando com mais determinação ainda. Agora que, olha, se Paulo está pagando o preço, agora é que a gente vai pregar mesmo. A paz e a alegria de Paulo, ali naquele momento, ela é evidenciada, apesar da prisão, né? Apesar de tudo aquilo que ele estava vivendo. A gente vê também, em outra ocasião, na vida de Paulo, que ele também preso. Olha, Paulo, ele visitou algumas prisões, né? Em Filipos ele esteve preso, em Roma ele esteve preso, em Éfeso ele esteve preso, em 10 lugares. E um desses momentos aqui, está lá no livro de Atos, diz que ele tinha sido açoitado. Ele e Silas tinham sido açoitados. Foram presos injustamente, açoitados em praça pública, foram levados presos, e ali, a certa altura, diz o texto, que meia-noite, Paulo e Silas estão orando, cantando hinos, né? Eles estão ali louvando ao Senhor. Veja você, situação completamente adversa, e ele está ali louvando ao Senhor, e naquele momento, acontece a providência de Deus, e ele consegue, naquele momento ele é liberto, e ele prega, e diz que toda a casa daquele carcereiro, todo mundo se converteu, pessoas influentes ali também se convertem. É possível que alguém que esteja aqui, acompanhando conosco essa celebração hoje, esteja vivendo uma situação adversa qualquer. Isso pode estar naturalmente
te conduzindo, sei lá, a uma atitude de autopiedade, ou mesmo, né, uma atitude de murmuração contra Deus. É muito comum isso acontecer. Pessoas se levantam contra Deus. Ah, Deus, não está vendo a minha situação e tudo, parará. Olha, enxergar uma perspectiva positiva, como eu já disse no início, não se trata de eu estar alienado às circunstâncias que me cercam. Não. Mas é uma atitude de confiança irrestrita naquele que não abandona os seus, no Senhor que definitivamente não nos abandona. E isso, saber disso, nos traz uma alegria incontida. Uma alegria incontida. E olha, gente, o Senhor já nos deu diversas provas, né, nas nossas vidas, e em tantos relatos bíblicos, da sua disponibilidade, disposição, propósito em transformar o mal em bem. Quantas vezes nós já vimos exemplos disso? Biblicamente, a gente vê na história de José, como ele transforma o mal em bem. Vimos isso na história de Ruth também, a história de Moisés, enfim, tantas histórias. E isso na minha vida, na sua vida talvez. Quantos não já viveram aquela situação, de uma adversidade transformou em algo maravilhoso. Nós precisamos sim, se eu quero semear essa alegria e essa paz, eu preciso estar olhando, eu preciso enxergar essas possibilidades e essa perspectiva. Mas vamos adiante. Se eu quero colher paz e alegria, eu também preciso de uma outra atitude. A atitude é, eu enxergo a expansão do reino pela lente da graça. A lente da graça. A graça. O reino se expande. E eu preciso ver isso. Olha, o que Paulo diz aqui, nos versos 15 a 19. Ele diz assim: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros os fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas que me importa? O importante é de que qualquer forma, seja por qualquer motivo, falso ou verdadeiro, Cristo está sendo pregado. E por isso, me alegro de fato. Continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Olha, gente, quero dizer para vocês que na minha vida pessoal, nada, absolutamente nada, foi mais relevante ou trouxe tantas consequências positivas do que o fato de eu ter sido apresentado a Cristo, de eu ter conhecido esse Evangelho, de eu ter entregue a minha vida a Jesus. A alegria que eu conquistei, advinda disso, trouxe sentido a todas as outras coisas que eu julgava sempre importante para mim, que eu ainda classifico como importante para a minha vida. Mas foi esse fato que trouxe sentido. Isso trouxe sentido para a minha família, isso trouxe sentido para a minha carreira profissional, trouxe sentido para todos os meus relacionamentos e, obviamente, veio trazer todo o sentido para o ministério depois que eu abracei. Sim, é importante eu entender que, olha, o que é relevante verdadeiramente para a minha vida. E eu entendo perfeitamente quando Paulo, ele afirma aqui que se sente alegre pelo simples fato do Evangelho estar sendo pregado. E às vezes ele diz, de qualquer maneira. Eu sei que
Tem muita gente, o evangelho tem sido colocado em xeque aí por muitas pessoas, né? A gente sabe, tem muitas pessoas que acabam dando um testemunho, né? Um testemunho tão triste do que seja ser evangélico, que parece que essa palavra evangélico vem sendo desgastada. Mas eu preciso entender definitivamente aqui, que não é porque pessoas têm uma motivação equivocada que o evangelho deixa de ser evangelho. As pessoas que têm uma motivação equivocada para usar o evangelho, não é um problema meu, é um problema de Deus. Deus é que vai tratar com essas pessoas. O fato de saber que tem pessoas que usam o evangelho para seus projetos pessoais, isso definitivamente não invalida o valor, a verdade do evangelho. Eu preciso me alegrar por saber de que, de qualquer maneira, por qualquer que seja o motivo, pessoas estão sendo alcançadas de alguma forma. Saber que o evangelho avança, que pessoas estão se convertendo, isso precisa me trazer alegria e motivação para eu seguir na obra, para eu seguir no reino. Claro que eu me envergonho de ver tanta gente, às vezes, pregando um evangelho aí, enfim, que envergonha muita gente. Mas algumas pessoas, né, o evangelho está chegando a muitas pessoas. E eu preciso olhar com olhar de graça para essas pessoas que estão recebendo o evangelho. Paulo não foi preso porque tinha cometido um crime. Ele foi preso ali por inveja das pessoas. Paulo estava fazendo a obra, né? Mesmo assim, Paulo, por causa da obra que foi preso, ele não ficou ali irado com Deus. Aliás, quando Paulo se converteu, a gente vê lá no texto em Atos, quando Paulo se converteu, e Deus disse: olha, eu tenho grandes sofrimentos esperam na sua vida, mas eu estarei com você. Dores e sofrimento. Paulo sabia que ele estava pregando o evangelho, vivendo o evangelho, e o que estava acontecendo com ele não era culpa da igreja, ele não foi ali contra a igreja, ele não foi blasfemar a igreja, ou muito menos blasfemar a Deus. Sabe por quê? Porque o seu coração estava ali cheio, pleno, da verdadeira alegria, da verdadeira paz, que se dá independente da injustiça dos homens. É comum nós vemos pessoas aí, enfim, que acabam se afastando da igreja, e até mesmo se afastando por consequência do próprio Deus, por decepção com pessoas, decepção com líderes, decepção com pessoas que eram referências cristãs para ela. Essas pessoas se afastam de Cristo por se decepcionar com pessoas. Ora, a graça de Deus, ela vem justamente nesse sentido. Não é porque é por causa do mérito de pessoas que eu estou na igreja ou em Cristo, mas é pela graça. E eu preciso viver isso. O coração de Paulo, agradecido por isso, o coração de Paulo, alegre por isso, fez ele enxergar, sabe o quê? Olha, Paulo preso, cerca de 2 anos, ali, numa prisão, e sabe o que traz esse sofrimento? Traz um legado fantástico, que serve de testemunho para mim, encorajamento para você e para tantas pessoas ao longo desses últimos 20 séculos. O legado que esse homem deixou escrito quando estava justamente preso, quando poderia ter ali, talvez, murmuração tão somente. Como é que
Como é que nós vamos agir em situações adversas, se não for por aquilo que nós cremos? É o que precisa vir à tona. Eu preciso acreditar de onde é que vem a minha paz, de onde é que vem a minha alegria. Nós precisamos enxergar o avanço do reino, o posicionamento do reino, através da lente da graça. Sim, não tem outra maneira. Afinal, eu preciso compreender que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Manter a alegria no coração vai ser determinante para o meu futuro e para o futuro das pessoas que estão ao meu redor. Pode crer nessa verdade. Mas ainda, em terceiro lugar, para colher alegria e paz, eu tenho, sabe o quê? Eu tenho atitudes intencionais. Atitudes intencionais. Vamos ver o que é isso aqui. Olha, sabe que há quem pense que a liberdade reside em não estar sujeito a rotinas, até mesmo não ter regras, não ter padrões. Isso para muitos significa liberdade. Mas essas pessoas acabam vivendo uma vida ao sabor do vento, ao sabor das circunstâncias. Isso não é liberdade. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Isso para mim é um grande equívoco. Sabe por quê? Porque nós precisamos ter intencionalidade na nossa vida. Sim, sermos intencionais vai trazer benefícios na nossa vida. Vai nos aliviar, né, de algumas surpresas na nossa existência. Quando nós nos deparamos com os princípios aqui contidos, quando nós nos deparamos com os valores que a Escritura apresenta para nós vemos sempre um chamado, um convite a atitudes intencionais. Veja comigo aqui, veja o que diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3,11, ele diz assim: afaste-se do mal e faça o bem. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Vê, nada passivo aqui, tudo intencional, percebe? Ele fala, afaste-se, faça, busque, intencional, tá? Ou seja, deve partir de mim a atitude, para que eu possa semear, que eu possa colher a própria paz e a alegria. Na maioria das vezes, as pessoas que se queixam da ausência da paz, elas estão se queixando porque elas estão esperando que alguma coisa venha a acontecer. Ah, quem sabe vai acontecer alguma coisa. Eu vou dormir, quem sabe quando eu acordar tudo melhorou. Paz, aprenda isso. Precisa ser promovida. Paz precisa ser semeada. Paz precisa ser feita. Se eu quero paz na minha vida, eu preciso ser o primeiro a promover a paz. Em conflitos, qualquer que seja o conflito, por exemplo, se eu der o meu primeiro passo em busca da paz, a paz pode acontecer. Tem uma grande chance de acontecer. Enquanto que se eu simplesmente ficar esperando que a situação venha trazer aquela paz, eu posso amargar esse tempo de espera e essa paz definitivamente nunca chegar. Sim, quando alguém age intencionalmente, se move, se esforça, né, compreendendo, dando passos, dando atitudes de promoção de paz, ela vai manter, sim, o vínculo da paz. É preciso ter esforço para que tenha-se paz. Eu preciso me esforçar. Olha só,
viver requer esforço. Você sabe disso. Viver requer esforço. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus 12, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Percebe que não é esperem para viver em paz, mas que é esforcem-se para viver em paz? E diz, quando eu vivo em paz e para ser santo, porque sem essa santidade, ninguém verá o Senhor. Sim, o fruto do Espírito, ele precisa ser nutrido, ele precisa ser desenvolvido, justamente para combater, sabe o quê? A nossa natural forma decaída de agir. Nós temos uma forma natural, que é decaída. Nossa forma natural é completamente decaída. Ou seja, eu e você, nós precisamos levar a paz aos ambientes. E não simplesmente como alguns, aí até, como é que eu diria assim, até intencionalmente mesmo. Tem pessoas que parecem que estão mais preocupadas em levar informações, situações, conversas, que definitivamente vão incendiar aquele ambiente e não trazer paz àquele ambiente. Se você deseja a paz, promova a paz. Sabe, lembra o que Jesus disse no Sermão do Monte? Ali nas bem-aventuranças, Jesus diz assim, em Mateus 5,9, ele diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Sabe o que significa pacificador? Ele está falando bem-aventurado, não é? Bem-aventurados os que estão em paz. Não. Bem-aventurados aqueles que acham a paz. Não. Bem-aventurados os pacificadores. Pacificador é aquele que promove a paz. É aquele que não fica esperando que o universo conspire ao meu favor. Quem sabe, por a conspiração do universo, a paz vai chegar. Não. Pacificador é aquele que intencionalmente promove a paz. Então, se nós entendermos que a paz depende das minhas atitudes, e eu decido investir nela, eu tomo essa atitude e eu vou investir na paz, aonde quer que eu esteja, eu serei um caminho para a paz, eu vou poder colher relacionamentos saudáveis e a minha vida será saudável. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, vivam em paz uns com os outros. Vivam em paz. Então, se é para viver em paz, e para viver em paz eu preciso promover a paz, que eu a promova. Paz não é apenas um sentimento interior. Não. Paz sempre será algo relacional. A paz, ela existe, ou ela não existe, em função de uma relação, qualquer que seja. Uma relação com alguém, uma relação com a instituição, uma relação com o país, uma relação com uma estrutura qualquer. A paz sempre é algo relacional. E eu preciso promover em todas as relações que eu tiver envolvido. Olha, sabe uma coisa que eu aprendi? Eu aprendi que a paz não é consequência de eu estar vivendo um bom momento nas minhas relações. Não é isso que é a paz. Mas é a necessidade para que eu possa viver as minhas relações. Em vez de a paz ser a consequência das minhas relações,
A paz é uma necessidade para eu viver as minhas relações. Né? Parece aquelas frases de rede social, né? Paz não é consequência de eu estar vivendo um bom momento nas minhas relações, mas a necessidade que eu venha viver as relações. Né? Mas é isso mesmo, eu acredito nisso. Se eu quero viver boas relações, eu promovo a paz. Eu promovo a paz e terei boas relações. Escrevendo aos Colossenses, Paulo diz, no capítulo 3, verso 15, ele diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Ou seja, aquilo que deve arbitrar, aquilo que deve ser o juiz em nossos corações, ou seja, nas nossas relações, é a paz. É a paz. Gente, nós definitivamente não estamos em um mundo perfeito. Não espere, não procure um mundo perfeito. Não espere, não procure a igreja perfeita, a relação perfeita, o casamento perfeito, para que você possa então gozar da alegria e da paz. Não. Muito pelo contrário. Cultive a paz e a alegria. Cultive a paz. Traga isso para dentro do seu coração e você vai viver a plenitude de ambientes, a plenitude de relacionamentos, de casamento, de uma comunidade. Aonde quer que você esteja, eu quero te convidar, tome uma decisão, plante, semeie a paz e a alegria. Como vimos hoje, de que maneira? Enxergando sempre uma perspectiva positiva, enxergando a expansão do reino através da lente da graça e tendo atitudes intencionais. Meu querido, minha querida, eu quero orar nesse momento, eu quero ministrar na sua vida. É possível que tenha entre nós, aqui hoje, alguém que esteja sentindo um grande vazio em seu coração, ausência de alegria, e talvez você até tenha dito: eu não tenho motivo nenhum para estar alegre. É possível que tenhamos pessoas também que estejam ali, talvez até sem motivo aparente, sem uma motivação aparente, mas vem sentindo uma angústia, uma falta de paz. Eu quero te convidar, nesse momento, a colocar o teu coração diante de Deus. Eu quero que você possa se derramar diante de Deus. Eu quero orar por você agora, na certeza e na confiança de que esse fruto foi colocado pela graça de Deus na sua vida. O fruto é do Espírito, mas você pode nutrir, você pode vivenciar, para que então você possa semear, plantar e colher. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, vem com o teu cuidado agora, com o teu amor. Pai, Senhor Deus, penetrando em cada um desses lares, cada uma dessas famílias, dessas vidas.
que Tu conhece toda a situação. Ó Pai, vem e restaura uma alegria, ao ponto da pessoa poder dizer: eu não sei por que motivo, mas eu tenho no meu coração alegria. Vem, Senhor Deus, e restaura a paz, ao ponto de que todos possam perceber, que mesmo diante de tanta injustiça, mesmo diante de tantas coisas alheias à nossa vontade, nós temos uma paz que excede o entendimento. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu não nos deixaste sós. E podemos viver a plenitude. E então nós queremos sim, Pai. Nós queremos sempre viver essa realidade para glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.